Era ali olhando, cara, pra ela assim, ó, no quarto, querendo pegar a Alete, cara. E, por exemplo, o não sei se é isso. O que que é? O que que é? Seria um espírito, um demônio? O que que é Não isso? existem demônios, eu vou te explicar. Demônios, de novo, é um conceito criado única e exclusivamente por uma instituição chamada Igreja Católica, ok? Não existe um nome O demônio. demônio em si torna-se uma moeda de troca. Por quê? A igreja chega para você, a igreja da Idade Média chega para você e fala: você precisa pagar o dízimo, você precisa me dar suas terras, você precisa me sustentar. Em troca disso, eu vou te proteger do seu pior medo. E aí surge o lobisomem, surge os mortos-vivos, surge os vampiros, que na época eram os vampiros do leste europeu. Por isso que a maioria dos caixões, quando você abre, o cara tá com uma estaca no peito e sem a cabeça. Porque a galera acreditava que fosse um vampiro. Que era uma maldição da própria, criado pela própria igreja. Então, um benefício que a igreja trouxe para o cinema foram esses casos, né? É maravilhoso ver morto-vivo, vampiro, é bem legal os filmes. Show. Mas o demônio, quando você vê pela tradução real, significa aquele que te acompanha e te observa. Diabolos, aquele que te observa. Se você for entender qual é o seu pior medo, o seu pior demônio, qual é? É você mesmo. Sua ignorância, sua inveja, seu apego, seu ego, seu orgulho, suas vaidades, é aquilo que te tira do caminho. Qual o caminho? Se você pegar a Bíblia e ouvir a palavra de Jesus, ele vai falar: o caminho é Deus. Deus é o caminho. Ok. De novo, historicamente tem um conceito para Deus e todo o contexto da Bíblia ela é político-econômica e social. Sim. Então, você se desvirtuar a um caminho nobre que você realmente coloca em sua vida é se perder para o resto da sua eternidade. Ok? Então, assim, se você entender que o próprio diabo é a personificação de seus próprios medos, daquilo que te condena, te tira de um caminho nobre, ele é factível. Mas o termo diabo, rabinho, chifrinho, assim, ele vai aparecer dizendo: olá, vamos para o inferno, meus amiguinhos. Não rola, eu nunca vi, eu gostaria de ver. Ia ser legal chamar por um carteado, um Ouija, alguma coisa assim, mas assim, é brincadeiras à parte, eu sei que tem muita gente que se baseia nessa crença. Eu respeito, mas a gente tem que entender a teoria de onde se formula isso, o conceito do diabo, Então, e ver como é palpável. Algo que eu possa fazer na minha vida material aqui, né? Tipo, na vida física, não sei se existe isso. Mas algo que me desvie desse caminho é algo que me pune pro resto da minha eternidade? Isso nós estamos falando de acordo com os conceitos bíblicos, ok? Sim. Eu sou budista, eu não sou cristão. Então, dentro do budismo, a gente tem que entender que a matéria ela serve como um complemento para a sua existência. Você precisa comer, beleza. Você precisa se vestir, beleza. Mas os excessos disso é que te colocam em um outro caminho. Preciso comer, beleza. Que comida que eu vou pegar? A mais cara, a mais gostosa. Mas o seu corpo só precisa de alimento. Quem coloca e estipula a melhor comida, o que é? Eu quero a melhor roupa, a mais cara. Mas o conceito de roupa não é aquilo que te dá um abrigo, que te acalenta em momentos de alteração de temperatura, frio? Por que você precisa comprar a mais cara? Essa é a desvirtude, entendeu? Você pode ter coisas legais, mas saber lidar com isso e não ficar preso a isso. Eu quero ter um carro, legal, aparece uma Ferrari na garagem. Pô, mas você queria um carro. Ué, Ferrari é um carro. Mas, de novo, você vai tirar a sua ideia de que quem é um Deus, ou do seu próprio Deus, e colocar que o teu Deus é a Ferrari. Tem gente que faz isso. Entendeu? A gente tem que entender o que realmente é necessário para que você depois não fique preso à matéria. Porque eu tenho muita curiosidade com o lance da vida pós-morte, né? Eu tenho essa muita curiosidade. Aí você falou assim, isso aí é segundo o cristianismo, por exemplo. Eu não sou cristão. Mas aí como é que fica, por exemplo? Um cara que é cristão e morreu, ele vai para um lugar diferente de onde por exemplo, o budista quando morre vai? Então, cada religião tem um arquétipo do que seria a constituição, vamos dizer assim, mitológica, baseada no que cada um acredita, e no conceito de vida após a morte. Cada religião tem o seu arquétipo, ou seja, é uma história. Acredita-se que. Por quê? Porque ninguém voltou para contar. Galera, lá é legal, viu, meu? Tem um frigobar ali cheio de cerveja. Ninguém voltou para contar. Nem as criaturas que você vê, por exemplo?
Então, aí eu vou te explicar qual é a realidade, o palpável da vida após a morte, que é o que a gente mais se depara. Dentro do budismo, por exemplo, o budismo ele trabalha muito essa questão de encaminhamento de consciência, o que é uma clarividência. Tá? Dentro dos conceitos budistas, dos livros reais, os sutras, o Tripitaka, todo o caminho da vida de Buda, que foi o Siddhartha Gautama, que Buda não é uma pessoa, ele é uma consciência. Acredita-se que torna-se muito hábil o encaminhamento das consciências para que elas não fiquem presas aqui à matéria. Isso é uma habilidade que você desenvolve junto ao budismo e ao hinduísmo. Você desenvolve isso. Não é um dom, é uma habilidade. Ok? Nas outras demais crenças, isso não existe. Não existe essa habilidade de você, no período de morte, você se concentrar, falar, minha consciência, onde está? Tchau corpo, tchau emoções, tchau pensamento, fui. E isso é factível. Isso pode. Isso acontece há mais de 2.500, 3.000 anos. Mas acontece com pessoas que são ligadas ao hinduísmo e ao budismo. Tá. Que tem esse conceito. Ok? Para uma pessoa normal, que teve uma vida normal, o que ela se depara depois da morte? Ou seja, nesse período que seria a morte em si. Acredita-se que 2 caminhos vão aparecer. Um deles é aceitar a sua morte. Outra, não aceito a minha morte. Pessoas de idade aceitam muito mais a morte do que jovens. Por quê? Porque eles, ao longo de todo o seu envelhecimento, ele já vai maturando dizendo, eu estou morrendo. Não sei se os avós de vocês tiveram esse pensamento e já falaram com vocês a respeito disso, dizendo, eu vou morrer, ou estou morrendo. Sim. Já estão se preparando, né? Perfeito. A consciência dele já vai se preparando, ele vai se desapegando naturalmente das coisas. Ele vê ele ficando mais velho, não tem menos força, doente, vai saber que vai né? morrer. Perfeito. Quando chega no leito de morte, ele já não tem mais apego a nada, porque ele aceita a morte. Então ele realmente não tem mais nada, ele vai embora. Pessoas que estão no auge da sua vida não aceitam a morte. Por quê? Porque o cara está numa adrenalina de trabalho, adrenalina de casa, contas para pagar, um monte de correria, o cara morre num acidente de carro. Cara, Nossa, era isso que eu ia te perguntar. ele não Que morre. morre do nada, tipo, sei lá, levou um tiro. Essas pessoas que morrem, eles devem ficar perdidaços. Fica. E tem um vídeo meu no canal que eu falo e mostro um cara que morreu e tá olhando para o próprio corpo. Nossa, tipo desacreditado? Desacreditado. Ele foi assassinado. Tá? Eu tenho uma playlist que se chama Spook Murder Houses, onde eu pego casos reais, histórias reais de pessoas que faleceram, do tipo desses canais de polícia americano, não pego nada do Brasil, eu pego só americano. E aí foi um cara que foi pra guerra, voltou, e ele queria fazer um documentário sobre o que ele encontrou. No dia seguinte, encontraram o corpo dele, o corpo da mulher e da filha mortos. A vizinhança falou, ele não se matou, alguém entrou lá e apagou o cara. Aí eu fui ver o vídeo, mas assim, eu não vejo antes. Então o vídeo é play e vambora, tempo real. Aí chegou a imagem dele, eu dei um pause, eu gelei. Eu falei, cara, é impressionante. Você vê o cara olhando pro próprio corpo assim, dizendo, eu não sei o que aconteceu, eu não me matei. Você pega o registro da energia do cara. Tipo assim, ele pode ter tomado um tiro de costas? Pode. E aí colocaram o corpo, limparam a arma, colocaram a arma em cima da mesa. A arma foi encontrada em cima da mesa. Caralho, mas isso que eu pago pau pra você, você consegue observar por vídeo? Eu pensava que essa era uma parada que você sentia energia. Tudo. O Então cheiro. pode Eu vou ser te que você mostrar, veja vou te uma explicar. foto no Sim. Instagram e fale assim, nossa, tem tal coisa. É, Tipo Mas isso é o que a gente faz. A Dani tá aqui,